Aqui no estúdio, o cientista social Kleber Carrilho, que é professor dos cursos de pós-graduação em Marketing Político e Campanhas Eleitorais e de Gestão de Comunicação e Marketing na Escola de Comunicações e Artes da USP. Seja muito bem-vindo, Kleber. É um prazer sempre estar aqui para a gente discutir esses temas tão importantes para o Brasil e para as cidades, principalmente neste ano que tem eleições também, além de todos esses problemas nacionais. E todo dia tem coisa nova. Hoje, todo então... dia. Olha só, vamos lá, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Você acha que, de fato, como a gente conversava com o Leandro Fortes aqui, é uma ação mais da boca para fora, ou há, de fato, chances reais de esse cerco se fechar, de Bolsonaro, de fato, tentar fechar Congresso e STF? E se há por trás disso algum tipo de estratégia por parte de Jair Bolsonaro? Olha, na verdade, o que eu vejo aí é uma tentativa de sobrevivência. Né? Nós temos um presidente que repete algumas informações que ele sempre disse, essa desvalorização do Congresso sempre ocorreu, Sim. do STF da mesma forma. Então ele vem repetindo isso para manter um certo público, que é esse público que está ativo nas redes sociais, que faz parte dessas manifestações, para dar este olhar de que ele tem apoio popular. O que ocorre é que as outras pessoas que não apoiam esse tipo de fala, elas não estão se manifestando até porque não conseguem enxergar uma outra liderança para fazer frente. Então nós estamos aí passando por um momento em que o Bolsonaro quase sozinho define a agenda que está presente na mídia, que está presente nas nossas discussões. Quando isso ocorre, ele se vê com uma necessidade urgente de criar novos problemas, novas falas como essa a cada dia. E desta vez ele atacou os outros poderes, no entanto, os outros poderes também não conseguem enxergar uma forma, a meu ver, de tirá-lo da presidência. Sim. E mais do que não enxergam, não veem como algo que pode ser viável para esses outros poderes. Afinal, os grupos que bancaram impeachment nos dois casos aí, há alguns anos, todos os grupos se complicaram muito politicamente depois. Então, neste momento ok, o presidente Bolsonaro falou um bando de bobagens, atentou contra a democracia ao atentar contra o STF e o Congresso principalmente, mas e aí? Qual força política está disponível para bancar, para fazer frente e colocar em votação ou dar início a um processo de impeachment? Isso é muito difícil. Sim. Quando eu falo de estratégia, porque eu entendo que o Congresso hoje tem um certo protagonismo, independente de Jair Bolsonaro. Quando ele arranja um conflito com o Congresso, é para não se tornar uma figura inútil. Perfeito, também essa visão, porque se a gente pensar no desenvolvimento das reformas, né, todas elas ocorreram com uma liderança do presidente da Câmara, por exemplo, do Rodrigo Maia, e pouca participação efetiva do presidente. Sim. E o presidente, então, para se tornar importante, como eu estava dizendo antes, para manter uma ideia de popularidade, precisa desses componentes. Agora é interessante isso, porque também é algo que o presidente dos Estados Unidos faz. O Trump faz muito isso. Ele joga para a galera questões, desculpe o termo, mas joga para a galera mesmo, questões muito complicadas, inclusive que o levaram quase a um impeachment. Né? E ele defende essas posições justamente para manter este público apaixonado que demonstra esse certo apoio popular. E são posições radicais e muitas vezes eticamente condenáveis, moralmente condenáveis. Mas eticamente condenáveis e moralmente condenáveis para quem não o apoia. Para quem o apoia, isso é muito claro. A necessidade de fechar o Congresso é algo que está presente na cabeça de quem apoiou o Bolsonaro desde o primeiro momento. Né? As pessoas que o apoiaram desde 2012, 2013, quando ele começa a aparecer com mais... como uma figura nacional, Sim. Essas pessoas já apoiavam porque o fechamento já sabiam do Congresso. Que ele defendia Sim, isso parece estranho para as pessoas que não estavam acostumadas a ver na presidência da República alguém para falar dessa forma. Agora, para as pessoas que não conseguem compreender o que é a presidência da República como instituição, isso é uma fala comum, tranquila. É para isso mesmo que nós o elegemos, para ele dizer o que a gente gostaria de dizer. E nesse sentido, a resposta dele não é um recuo.
Ou seja, ele continua agradando a esse público que confia, que quer esse fechamento do Congresso, mas ao mesmo tempo ele dá um passo atrás para as instituições. Ele sabe que ele poderia correr risco se ele apoiasse um movimento como esse em rede social aberta. Né? Então ele faz isso no WhatsApp, que não é uma rede social aberta, que a gente pode imaginar que aquilo ficaria entre amigos, como ele mesmo disse. É uma forma de se defender, mas ao mesmo tempo ele diz para todo mundo, olha, eu apoio isso sim. Né? Eu disse para os meus amigos mais próximos que eu apoio isso. Então, ele usa até isso de cunho pessoal, ou seja, pessoalmente eu apoio. A presidência não. Só que para o apoiador dele, presidência e presidente são a mesma coisa. Mas não existe essa diferença. A partir do momento que ele é o presidente da República, não tem essa de cunho pessoal. Esse é o grande problema, né? A gente se acostumou a um modelo de democracia em que o presidente representa a cadeira o tempo todo, representa a instituição o tempo todo. E o Jair Bolsonaro tenta fazer com que, de vez em quando, ele não seja o presidente. Isso é muito complicado, até porque não existe essa diferença. E, principalmente, quando é algo que as pessoas que o apoiam veem como positivo, elas usam a institucionalidade do cargo para apoiar o que ele diz. Então, quando ele ataca a jornalista, quando ele faz algumas coisas dessas, isso demonstra para esses apoiadores, olha, conseguimos colocar um dos nossos na presidência. Isso é muito importante para a gente entender. A gente, às vezes, gosta de se opor ao presidente Bolsonaro com uma certa racionalidade que não existe nem nele, nem nos apoiadores. Então, e nós estamos falando aqui de uma escola de comunicação que tem Bannon, que tem gente que sabe trabalhar com essas massas de forma muito interessante. Então, essa repetição de determinados conteúdos, que eles sabem que tem importância para essas pessoas, isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. E as forças políticas contrárias à oposição não conseguem se organizar. Por quê? Porque não tem um personagem para bater de frente. A gente ainda não tem nenhuma pesquisa recente, mas você acha que esses passos de Bolsonaro têm a ver com a redução dessa base? É provável que eles estejam trabalhando com esses dados. Né? Então, existe uma redução da base para que ela continue parecendo existir. Ela precisa estar mais barulhenta, ela precisa ir para a Avenida Paulista, precisa estar nas redes sociais muito inflamada. Então, esse tipo de fala dele faz com que essas pessoas se mostrem mais apoiadoras ainda do presidente. O que dá a sensação de que ele tem uma popularidade grande. Eu acredito, o Leandro disse 30%, eu acredito que 10%, 15% da população tem essa intenção de apoiar o presidente Bolsonaro de qualquer forma, inclusive com essas afirmações. No entanto, eles parecem muito mais, porque não existe nenhum grupo tão grande para fazer contraponto. E este é o grande problema. De novo, faço um paralelo com os Estados Unidos. Né? Todo mundo sabe que o presidente atual, o Trump, não tem a maioria dos eleitores, mas ele consegue organizar a minoria que ele tem. Ninguém consegue organizar essa maioria que está contra ele. Isso tem acontecido aqui. Então, também é uma bronca, entre aspas, para os partidos que fazem oposição, que eles precisam organizar uma agenda. Se não organizarem uma agenda, a guerra da comunicação está perdida. E a guerra da comunicação é fundamental no processo político. Eu ainda quero voltar a essa questão de Trump, eleições nos Estados Unidos, mas a gente deixa para retomar mais no final do programa. Eu queria que você falasse em relação à resposta das instituições, mesmo que a gente comentava com o Leandro. O Senado não se pronunciou, a STF se pronunciou, não o presidente, alguns outros ministros. Gilmar Mendes também fez um pronunciamento bastante genérico, sem citar de fato Bolsonaro. Como interpretar isso? Então, de novo, a gente pensa o seguinte, as instituições estão aí, mas quem toma conta das instituições tem interesses políticos próprios. Nenhuma dessas lideranças se vê com a capacidade de liderar um processo mais incisivo para pedir um impeachment, para dizer algo que vá além do que institucionalmente é previsto. Rodrigo Maia tentou despontar e não conseguiu? O Rodrigo Maia sabe que ele não tem voto. Este é o ponto, né? Rodrigo Maia consegue ter uma tranquilidade muito grande em negociar com os atores principais da República, só que ele sabe que não tem voto. Uma pessoa que não tem voto, em geral, é descartada muito rapidamente quando há algum problema. Então ele sabe que ele precisa se manter numa estabilidade para que ele não seja colocado de lado. Por isso, num momento como esse, de um
de um enfrentamento, ele precisaria ter alguém com voto, alguém com capacidade de juntar as pessoas. E além de não ter voto, eu digo isso, não tem voto porque é a medida que a gente mais consegue compreender. Mas a gente também não tem no Rodrigo Maia um personagem de redes sociais. Né? Ele não é esse... não é uma figura então, das redes. Se pelo menos tivesse uma figura de rede social para fazer contraponto, poderia haver um certo risco, ou para o presidente Bolsonaro. Mas o Rodrigo Maia sabe muito bem das limitações dele, e ele tem sido inteligente ao trabalhar dessa forma. Seria o papel da oposição se opor veementemente a isso. E a oposição hoje chamou essa reunião, mas também não me pareceu tão contundente essa resposta. Nós temos dois atores. Eu vou falar da Câmara, porque a Câmara desenvolve um discurso um pouco mais próximo da população. Nós temos dois líderes, um líder da minoria, que é a Jandira Fegali, uma líder da minoria, que é a Jandira Fegali, e o líder da oposição, Alessandro Molon. Esses dois também não conseguem, neste momento, congregar as forças de oposição para fazer com que haja, pelo menos, uma agenda para fazer frente. Né? Não só respostas, porque a gente está um ano e pouco de governo Bolsonaro dando respostas. Então, assim, o presidente disse isso, aí alguém diz aqui, que coisa feia, que coisa terrível, que coisa... Mas, o que mais? Né? Essa parte da população que não apoia Bolsonaro de qualquer jeito, que deve ser 80% da população, né? Quando eu digo de qualquer jeito, não o apoia quando ele fala essas bobagens, tá? Mas votaram nele. Né? Essa parte da população não vê outra possibilidade de liderança. Este é o grande problema. O risco que nós estamos tendo na democracia é este, de nós esvaziarmos as instituições pelo simples fato de ninguém encontrar relevância nelas. Então, duvido de um golpe de Estado, duvido de um golpe. Né? Não acho que seja possível porque ele não consegue movimentar as ferramentas para que isso ocorra. Porém, o que eu vejo como um grande risco para o médio e longo prazo é que a gente tem esvaziado cada dia as instituições e as pessoas, a população em geral, não vê o motivo pelo qual a instituição existe. E esse é o risco da democracia. Quando alguém diz assim, se o Congresso fechar, o que vai mudar na minha vida? Né? Quando a gente ouve esse tipo de afirmação, isso é bastante complicado. O STF, tem um bando de caras lá que eu não sei muito bem o que fazem, e ganham muito bem e soltam bandidos. Né? Essa visão é muito complicada, porque quando a instituição perde, consequentemente, a democracia perde apoio popular e aí a gente está à beira de qualquer outra coisa, menos de democracia. Você acha que esse discurso incendiário de Bolsonaro se reflete de alguma forma nos motins, no motim, por enquanto, das polícias no Ceará, por exemplo? Porque a gente já falou aqui sobre, de certa forma, quando o discurso que ele carrega, que Bolsonaro carrega, ecoa na corporação. Um discurso incendiário desse, falando em fechar Congresso, fechar STF, também reverbera ali? Olha, é interessante a gente falar sobre isso agora. Por quê? Existem certas forças próximas ao presidente que precisam de uma institucionalização. E se você está pensando que eu estou falando das milícias, é isso mesmo. Né? E isso não é um momento único na história. Há em inúmeros momentos aquelas forças que são assessoras de um determinado poder que conquistam o Estado e elas passam a ser oficiais depois dessa conquista. Então existe sim um grupo que quer institucionalizar uma outra força pública, que não são as polícias militares institucionalmente criadas. Sim. São essas partes das polícias. Isso tem acontecido em alguns lugares e o Ceará tem sido um teste. Né? Eu olho para isso como um movimento político e o Ceará tem sido um teste porque é uma forma de pressionar um governo que não está próximo ao presidente e dar voz àquilo que ele apoia. Mas um teste orquestrado por quem? Então, eu duvido da capacidade do presidente Jair Bolsonaro orquestrar isso, liderar esse processo. Agora, existem pessoas liderando. Sim. Quem são, quais os nomes? Claro que a gente precisa de uma investigação muito maior. Agora, mas que, na sua opinião, são pessoas relacionadas, de certa forma, a essa cúpula de poder. Então, são pessoas do projeto de poder. Se são relacionadas pessoalmente com o presidente ou não, isso a gente não consegue saber. Mas existe um projeto de poder que inclui essa preocupação de institucionalizar algumas forças que não são institucionalizadas agora. Né? Este é um processo de construção que não tem gente boba, tem gente
sabendo como mexer com esses atores, porque quando eles vão lá para o Ceará e desenvolvem aquela... É claro, eu não estou falando aqui do episódio do tiro no senador Cid Gomes, estou falando do movimento, né? Até porque nós temos a polícia militar, por ser militar e por ser dona da violência do Estado, ela não poderia, não existe greve, né? E quando se amotina, ela se amotina contra o poder, né? O poder constituído que dá a ela o monopólio da violência. Quando ela faz isso, há um risco ao Estado, à democracia. Então, o que está acontecendo é extremamente grave, né? Não é uma greve simples, não é uma greve de professores ou de algum outro agente público. É um momento em que o Estado está sendo questionado sobre suas capacidades, sua liderança. Quando isso acontece no Ceará, e se isso é um teste, e se isso acontecer em outros estados, aí também é um outro risco. Porém, eu não consigo entender que o próprio, como eu disse antes, que o próprio presidente Jair Bolsonaro esteja... Agora, tem gente próxima do projeto de poder dele, né? Que é esse projeto que é um projeto conservador, militarista, tudo isso que a gente já observou nesse 1 ano e pouco de governo.